Com a palavra, senador Otto Alencar. Prezado senador Thaís Oliveira, doutor Ney Maranhão, eu gostaria de, primeiro, fazer um alerta aos senadores e também àqueles que estão aqui assistindo pela TV Senado, a imprensa, de que a falta de água em São Paulo, que é o estado mais rico da federação, está faltando água, tem até racionamento, né? Chamou a atenção do Brasil, assim como a falta de água no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Então, a questão da água, do consumo da água para qualquer atividade, seja para produção de alimentos, para irrigação, para consumo animal, consumo humano, industrial, na área rural, vai, com o passar do tempo, a ser uma coisa estratégica para o Brasil, como é para qualquer país, né, do mundo. E eu creio que o Ministério do Meio Ambiente e a ANA têm um papel relevante, importante, para estabelecer políticas que possam ser seguidas, né, inclusive pelo governo federal e por outros ministérios, para a preservação do único bem que a natureza nos deixou, que não há quem possa substituir. Se faltar petróleo, se resolve com etanol, energia eólica, fotovoltaica, biomassa, enfim, nitrogênio, xisto, mas falta água, não há como resolver o problema. E os relatórios que eu tenho lido, não só que acontecem no Nordeste, no meu estado da Bahia, os relatórios mostram que os mananciais, os rios, que estão sendo monitorados, têm, ao longo dos anos, perdido muito a sua capacidade, né? Em função de desmatamento, aterramento, assoreamento, degradação das suas margens. Isso não está acontecendo no Brasil todo. Há poucos dias, eu conversando com o senador Jorge Viana, ele me passou um dado que eu até estou tentando cotejar esse dado, de que o rio Tocantins, que é um rio muito caudaloso, ele diminuiu, acho que já 10 mil metros cúbicos por segundo a sua capacidade. Eu queria pedir até os presidentes da ANA que verificasse isso e pudesse me encaminhar, porque é um número que assusta. O Rio São Francisco, segundo o relatório lá da Chesf, no ano de 2002, teve uma vazão média de 2.980 metros por segundo. Teve agora, no ano de 2013, uma vazão média de 1.560 metros cúbicos por segundo. Eu queria, inclusive, que o senhor observasse, pudesse me passar esses dados. Então, se diminuiu essa capacidade do rio, essa vazão do rio São Francisco pela metade, nós estamos diante de um quadro muito grave para ser analisado. Eu acredito que é uma coisa de política pública, de interesse do Brasil, e que deve ser colocado com prioridade essa questão da água. Segundo aí, a Agência Nacional de Água, hoje no Brasil, 72% da água é destinada à irrigação, 11% para o consumo animal, 9% para o abastecimento humano, urbano, 7% industrial e 1% abastecimento humano rural. Eu estou achando, inclusive, esse abastecimento humano rural muito aquém do que eu convivo no meu estado, né? Que é um estado que tem um semiárido muito grande. Para você ter ideia, a Bahia tem só na área do semiárido, do polígono das secas, uma extensão territorial 2,5 vezes maior que todo o estado do Ceará. São 328 mil quilômetros quadrados, e lá nós temos trabalhado com barragens, com poços artesianos, com sistema simplificado de abastecimento de água. Esse número aqui que a ANA forneceu me chamou a atenção. E, diante disso, eu queria perguntar a Vossa Senhoria quais são as medidas quais as medidas que a ANA podia adotar para, por exemplo, reduzir o consumo
para irrigação. No Brasil, a maioria das áreas irrigadas, eu tenho observado isso no meu estado e em outros estados também, são feitas ainda com um consumo muito alto de água. Lá na Bahia mesmo, em alguns casos, era água de rega, água por inundação. E eu acho que o melhor caminho seria por gotejamento, que economiza muito mais. Já modificamos em alguns lugares lá. Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer a Vossa Senhoria. A segunda, de acordo com a Lei 9.433, de 1997, a gestão dos recursos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A pergunta é o seguinte: em sua opinião, o modelo de gestão descentralizada dos recursos hídricos tem se mostrado eficaz na gestão dos recursos hídricos? Quais as ações poderiam ser implementadas para fortalecer a gestão dos recursos hídricos no nível estadual? No meu estado mesmo, na Bahia, não tenho conhecimento de nenhuma representação da Agência Nacional de Águas lá. Não sei se já existe essa representação, o que seria muito importante. E perguntar também qual o maior desafio para a implementação da cobrança das bacias hidrográficas brasileiras. Nas bacias em que está se implementando a cobrança, os recursos arrecadados e aplicados são suficientes para reverter a situação de degradação ambiental. Degradação ambiental, aí entra desmatamento das matas ciliares, lançamento de esgoto e de efluentes sólidos e líquidos nos rios, degradação das margens dos rios. Então, eu creio que, com o que o Brasil representa para o mundo, em termos de abastecimento de água, diante de 39 ministérios, como nós temos, né, eu, inclusive, já sugeri isso ao governador da Bahia, o atual governador Rui Costa, e ele recriou a Secretaria de Recursos e de Infraestrutura Hídrica para ser um braço controlador e operacional da revitalização dos nossos rios. Eu tenho um rio na Bahia, o Rio Paraguaçu, que é responsável por 52% do abastecimento de 3 milhões de baianos, que começou a revitalização agora, porque nasce na minha região, na região onde eu nasci, e eu tomei essa iniciativa de chamar a atenção lá, inclusive dos usuários do rio, dos irrigantes e dos índios também. Os índios Paiaiá estão fazendo um viveiro de mudas nativas para oferecer aos proprietários rurais para replantar essas margens. Então, eu acho que nada seria mais próprio para o Brasil nesse momento do que o Ministério de Recursos Hídricos. Porque quem toma, por exemplo, conta do Rio São Francisco, quem é o órgão responsável, é a Codevasp. E a Codevasp tem hoje, além do São Francisco, outras atribuições da bacia do Rio Parnaíba, no Piauí, do Mearim, no Maranhão. A Mata Atlântica foi embora. No meu estado tem pouca coisa, tem 15%, e ficou 15% por causa dos proprietários de fazenda e produtores de cacau, que plantou lá a mata de cabruca, que de alguma forma substituiu e preservou, inclusive, a Mata Atlântica. A Amazônia está no mesmo caminho. Então, eu acredito que, em termos de meio ambiente, se o governo federal, se a presidente Dilma, os órgãos responsáveis não tomarem a decisão de resolver meio ambiente, nós vamos para um processo de matança do meio ambiente, sobretudo matança das matas ciliares das margens do rio. E eu conheci o Rio São Francisco com 15 anos de idade, tenho agora 68. Eu conheci esse rio vivo, com toda a floresta, todas as matas ciliares preservadas. Você tinha lá todas as árvores, craviúna, cerejeira, baraúna, Maria Preta, pau-d'arco, angico, tapicuru, tudo. Você não vê hoje uma árvore dessa na beira do Rio São Francisco. E agora, na campanha de 2014, eu corri de ponta a ponta esse rio e não vi nada, a não ser uma vegetação aminófila, pequena, tipo capoeira, que não resolve. E ele sendo aterrado desde lá de Minas até a Bahia. O aterramento do Rio São Francisco, o assoreamento de uma gravidade, você não sabe disso, conversei agora há pouco com o presidente, é a mesma coisa. Tanto que, na audiência que eu tive no dia 23 de março, com a presidente Dilma, estava presente a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, estava presente o ministro Jacques Wagner da Defesa, porque o Exército fez um bom trabalho na Calha do Rio, no município da Barra, pela ação do bispo Dom Luiz Cápio, que levantou a bandeira contra a transposição do São Francisco.
dizendo que antes da transposição teria que se fazer a revitalização, porque não vai ter água para transposição. 8 bilhões de reais, pode marcar aqui hoje, no Congresso Nacional, 8 bilhões de reais que estão sendo investidos na transposição do Rio São Francisco. Se não fizer a revitalização, daqui a 8 anos, o próximo presidente da República, não sei quem é, vai colocar lá um epitáfio. Aqui jaz o Rio São Francisco. Vai ser um retrato na parede, uma lembrança na parede, porque ele não vai ter condição de transpor água sem água. Então, esse é um questionamento que eu faço e que lembro aqui, para que no dia 23 de março tive essa reunião com a ministra Isabela Teixeira, Jacques Wagner, o ministro Nelson Barbosa do Planejamento e o ministro da Integração Nacional, que é o Gilberto, que, por sinal, agora mudaram a Codevasp, tiraram o rapaz que estava, botaram outro rapaz, que eu espero que ele possa dar seguimento a esse trabalho. E a presidente pediu aos ministros um projeto em 23 dias para intensificar a revitalização do Rio. Então, fez 30 dias no dia 23 de abril, nós vamos agora para o dia 23, foi 23 de abril a audiência, 23 de maio era 30 dias e tinha que entregar esse projeto em 23 de maio, não foi entregue. Vamos agora para 23 de junho, 60 dias, e eu sei, pelas informações que eu tenho, que o projeto para intensificar a revitalização do Rio São Francisco não saiu do papel. Ou seja, vai fazer 60 dias que a presidente se reuniu comigo e 4 ministros pediu o projeto de revitalização e o projeto não saiu do papel. O único ministério que tomou uma ação foi o Ministério do Meio Ambiente, que a ANA ajudou, teve lá em Minas Gerais. Porque o grande problema do São Francisco está em Minas Gerais. Por quê? Porque é um rio que tem 75% das suas águas formadas em Minas Gerais, com seus grandes afluentes. Na margem direita, o Rio das Velhas, o Rio Paraupeba, o Rio Verde Grande, o Jiquitaí, do lado esquerdo, o Paracatu, Urucuia, até entrar na Bahia lá, com a divisa da Bahia com o Rio Carinhanha. Depois ele recebe o Rio Corrente e no município de Barra do São Francisco, onde mora o homem que alertou que não devia fazer a transposição sem revitalização, que é o bispo Dom Luiz Capel, que é uma figura importante da Igreja da Bahia, tá certo? Lá no município da Barra, entra o último afluente do Rio São Francisco, no município da Barra. Da Barra do São Francisco, ele vai até o Atlântico, senador Flecha Ribeiro, quase 900 quilômetros, sem receber uma gota de nenhum afluente, porque todos morreram. Morreram da Bahia na margem direita, o de Pernambuco, morreram todos os afluentes. Então, é um rio singular. A metade dele quase não recebe nenhuma gota d'água. Estou chamando a atenção porque são 8 bilhões de reais que estão jogados na transposição do Rio São Francisco. E não vai ter água daqui a 10 anos se não revitalizar. 8 bi. Seria outra obra inacabada, outro canal sem água, seco. E eu chamo a responsabilidade dos homens do governo, da presidente Dilma, para essa questão. Dá tempo revitalizar. E não vai revitalizar em 1 ano, 2, 3, não. O projeto de revitalização que eu conheço, o mínimo de revitalização, seria um investimento anual de 600 milhões de reais em 10 anos, para desassorear, para revitalizar nascentes, porque eu vejo até com muita surpresa que se fala em revitalizar o rio e revitalizar a calha do rio. A água está na calha do rio, não nasceu no rio, nasceu na nascente, nasceu no riacho, nasceu no afluente intermitente, no perene. É quem forma o rio. Então, para salvar o rio, tem que salvar a bacia do rio, as nascentes, os afluentes, e começar por Minas Gerais ontem, imediatamente começar essa revitalização. Nós vamos ter, realmente, algum presidente do futuro que vai colocar lá, como eu falei aqui antes, o epitáfio. Aqui jaz o Rio São Francisco, como poderá acontecer também com outros, com a região do norte aí, com o Amazonas, com o Rio do Amazonas, o Tocantins aí do senador Ataíde Oliveira, a mesma coisa, porque a degradação ambiental ela vem lentamente, quase que não se percebe. Quando se percebe é o desastre. É o que aconteceu em São Paulo agora, né? Nós estamos aí com 24 anos de governos do PSDB, do governo Tucanos, e ninguém levantou a bandeira de que os paulistas precisam de água e que Cantareira não dá solução. E agora querem fazer a transposição do rio Paraíba do Sul para suprir Cantareira. Por isso,
eu apresentei aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, um projeto de lei que proíbe qualquer transposição de bacia de rio doador para rio receptor, sem antes se fazer completamente a revitalização do rio doador, no caso do Paraíba do Sul. Revitaliza o Paraíba do Sul todo, tira o esgoto dele, faça o replantio das suas matas ciliares, porque eu passei em São Paulo com 2 técnicos do exterior para visitar São Paulo, e disseram que estava faltando água, e passava lá o Tietê contaminado, uma cloaca, e o Rio Pinheiros, outro rio contaminado. E essa é a 7ª ou 6ª economia do Brasil, do mundo. Não pode tratar os seus rios com tanto desleixo, com tanta falta de atenção, como está acontecendo agora. Eu sou uma pessoa indignada com isso. Por que sou indignada? Porque eu vi um rio vivo, quando eu tinha 15 anos, e vejo um rio morrendo agora, e estou percebendo que o governo federal vai passar esses 4 anos sem nenhuma ação efetiva para salvar o Rio São Francisco. É uma coisa assim absurda, indignante, que me coloca, inclusive, como senador, e eu me pergunto de vez em quando o que é que eu vim fazer aqui, se a voz de um senador não resolve. Ela não é ouvida. Pode ser até ouvida, é até publicada no jornal, na televisão, na rádio, mas não tem eco para que a ação de governo transforme na voz de um senador comprometido com o seu Estado, com o Estado da Bahia, com o Estado de Minas, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, uma ação efetiva que possa revitalizar o bem mais precioso, que é o bem da água. Eu sei e dei um parecer reconhecendo as suas qualidades, e conheço todos os diretores da ANA, vocês podem ajudar muito. Sejam, antes de tudo, brasileiros e não diretores da ANA, para levantar a bandeira de revitalização dos nossos rios. Essa é a colocação que eu queria fazer com